Olá, boa noite. Sou Ângela Silva e estou aqui no canal para ler o devocional com vocês. E passando aqui para dizer que os princípios de Deus não podem morrer. E eu estou dentro desses 366 dias com o devocional. Quero que vocês estejam comigo nos fortalecendo na presença do Senhor, para que os princípios de Deus não caiam, não desapareçam. Então, eu quero que vocês me apoiem e me ajudem com o canal, tá bom? Deixe o seu like, para quem não é inscrito, se inscreva, e isso vai trazer um grande benefício aqui para o canal e incentivar a publicar mais vídeos, ok? E o que eu venho falar hoje é fazendo a diferença. Hoje o devocional fala sobre isso, fazendo a diferença. E está lá em Daniel uma mensagem. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Está em Daniel, capítulo 1, versículo 8a. E vamos ler um trecho para poder entender essa passagem. Mas depois a gente vai lá na Bíblia e vamos ler para entender melhor, tá bom? Então, diz assim: Você ousaria acreditar que Deus que o chamou para Ele mesmo e o equipou com o seu Santo Espírito poderia trabalhar de maneira poderosa por meio de sua vida? Você já fez a conexão entre o tempo e o lugar onde vive e o chamado de Deus para a sua vida? Isso é uma pergunta para você, tá bom? Os eventos do mundo nunca pegam Deus de surpresa. Olha só, interessante. Ele colocou você precisamente onde você está por um propósito. Muito bom. Falando de propósito, é muito bom. Muita gente não sabe que Deus nos colocou aqui para um propósito. E você precisa descobrir. Daniel não permitiu que se tentações dos seus dias interferissem em seu relacionamento com Deus. Ele sabia que, para tornar sua vida útil para Deus, deveria ser obediente em todas as coisas, independentemente do que o rei mais poderoso da terra ordenasse. Ele sabia o que Deus requeria dele. Esse é uma pessoa plenamente na presença de Deus, né? A história está repleta de exemplos de homens e mulheres que creram que Deus iria trabalhar por meio deles para fazer uma diferença significativa para o seu reino. Deus colocou Esther estrategicamente nas cortes do rei em um tempo crucial, quando ela poderia salvar a vida do povo de Deus. Está em Esther 4:14. Deus proporcionou José estrategicamente em um tempo e lugar para se tornar o conselheiro mais poderoso do faraó no Egito e salvar Jacó e sua família da fome devastadora. Muito bom.
está em Gênesis 41, 39 e 40. Você está permitindo que suas circunstâncias determine como você investe sua vida? É uma pergunta, gente. Quais circunstâncias você se encontra e o que você está permitindo? Muito, muito bom. Ou, ou está permitindo que Deus o use para fazer diferença nessa geração? Peça a Deus para revelar seu propósito a você e a vontade dele para a sua vida hoje. Meu, peça para Deus para revelar seu propósito e você e a vontade dele para a sua vida. Pede para Deus mostrar o seu propósito. Muito bom, muito, muito bom. Glória a Deus. É, sabendo disso, né? Sabendo disso, eu não vou conseguir abrir a tela, gente. Então, eu vou ler aqui em está pedindo Daniel 1:8. Está no Velho Testamento, Daniel. Nossa, depois de Jeremias, Daniel. Ó, 1:8. Está dizendo assim. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abastecer dele. Então vamos nos considerar aqui que para entender melhor teria que fazer uma leitura desse capítulo. Então vamos lá. Aqui. Daniel 1, tá? Capítulo 1. No terceiro ano, o reinado de Jeaquim. Fala Jeanquim. Eu não sei quem seria esse, eu nunca ouvi falar. Jeoaquim. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos seus utensílios no templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo e o seu Deus na terra de Senear, e os colocou na casa de tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou a Atenas que o chefe dos oficiais de sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família reina, real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente, que dominasse os vários campos do conhecimento e fosse capacitado para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe para a porção diária de comida e de vinho. Ele receberia um treinamento
durante 3 anos e depois disso passaria a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Izarias. O chefe dos oficiais deu-lhe novos nomes. A Daniel deu o nome de Baltesazar, Baltesazar, e Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego, Abednego, né? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se obter dele. Olha, entendi. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ah, é. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de você. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Izarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluiu. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhe dava vegetais. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fosse trazido à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou em Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparado a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Esse é o capítulo 1 de Daniel. Desculpa. Então, o que vem aqui como reflexão? Daniel já tinha com ele os princípios de Deus, né? Não beber bebida alcoólica, nem acredito que seja isso que ele não quis comer a comida da mesa do rei. E aquela comida farta, né, que tinha na mesa também, que era
que eu acredito que eles era uma comida muito pesada. Então, os vegetais seriam melhores, né? Eu entendo o que está dizendo aqui, porque, por incrível que pareça, eu não sabia que estaria essa mensagem aqui no capítulo 1 de Daniel. Mas ontem eu estava fazendo trabalho e não tive tempo de comer nada. E o que que aconteceu? Foi passando a hora que eu vi já era mais de 10 horas da noite. E o que que eu fiz? Eu jantei pouquinho, mas jantei, porque a hora que eu fui ver aquela comida e eu não consegui, e fui lá e comi, mais de 10 horas da noite. E todos os dias, pela manhã, eu corro, faço caminhada e corro. E hoje foi muito pesado mesmo, mas mesmo assim eu fui conseguir. E eu vi que foi a comida, porque eu comi muito tarde e foi comida mesmo, arroz, feijão e mistura. Então, eu tenho com vocês, a comida tem que ser bem, tem que ser realmente, tem que ser uma comida saudável, comida, um vegetal, algo que não seja muito pesado, que não seja gorduroso. E isso aqui traz uma clareza muito grande para a gente, né? E daí fala também aqui sobre o livro de Esther. Então vamos lá em Esther, que diz aqui, o que está falando? Deus colocou Esther estrategicamente. Alguém sabe a história de Esther? Se não sabe, a gente ainda vai chegar lá, tá? Ai, eu sei a vida de Esther. A Esther foi escolhida por quê? Pelo rei também, para se casar com o rei. Entre todas aquelas belas mulheres, uma garota pobre, sem ter o que comer, foi mulher do rei. Foi mulher do rei, porque ela não mentiu. Ela não mentiu, ela foi fiel. Ela foi fiel, gente. Acredite. A mentira, como diz os mais velhos, sempre ouvi falar que a mentira tem perna curta. E eu nunca gostei de mentira. Por incrível que pareça, a mentira me persegue, me persegue. Esses dias fui comprar pão na padaria. Daí eu vi um bolo de cenoura. Falei assim, nossa, tô com vontade de comer um bolo de cenoura. Faz tempo que eu não como bolo de cenoura. E estava escrito lá, bolo de cenoura. Daí, o que que aconteceu quando chegou em casa? Gente, já viu o bolo de fubá com cobertura de chocolate? Era bolo de fubá, gosto de fubá. Isso sim. Ó, 4,14. Vamos lá ver o que está escrito aqui. Esther 4,14. Diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro é livramento, e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas se você é a família de seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Daí tem ali a continuação. Quer dizer, ela se tornou rainha.
Esther se tornou rainha por não ter mentido. Ela não mentiu. Daí a outra passagem que fala sobre Jacó, a família de Jacó, né? Sobre José, que salvou toda a família dele por uma devassa seca. E está lá, 41, 39, 40, que diz assim, que diz, e o rei Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o dedo do seu anel pelo e o colocou no dedo de José, mandando-o vestir limpinho e colocou na corrente de ouro em seu pescoço. Essa bênção esteja na sua vida. Os princípios não deixem de existir na sua vida todos os dias. E aí nós podemos caminhar juntos, porque o mundo precisa de pessoas com princípios e propósito. Propósito. Deus quer que todo mundo tenha um propósito na vida com resultados, com resultados. E é isso. E eu gostaria também de esclarecer outra coisa sobre o marxismo cultural que nós, vocês, precisamos, gente, saber e falar com as pessoas sobre isso, não deixar que o comunismo toma conta do nosso país. Não vamos deixar, vamos lutar, porque juntos somos mais fortes. E o marxismo cultural quer mudar tudo isso. As pessoas hoje não têm leitura mais, não tem leitura, não tem estudo. As escolas passam os alunos de qualquer jeito, não tem reprovação nas escolas. Eu estou falando de escola estadual, tá, gente? Escola municipal, escola não está tendo. Na minha época, repetia de ano. Hoje, já isso não já acontece mais. Então, o que está se tornando essas crianças? Está passando sem saber? Está passando sem saber. E nada de esforço, porque muitas das vezes os pais não dão disciplina para os seus filhos, né? Então, as coisas estão cada vez mais complicadas. Então, não vamos deixar isso acontecer. Vamos fazer uma corrente de motivação para que as pessoas parem de ficar na tela da TV, na tela do computador, só vendo coisas que não agregam a vida dela, não somam, porque tem que somar. Tem um psicólogo que eu gosto muito dele, que agora eu não lembro o nome no momento, mas só que amanhã eu vou trazer aqui para vocês. Ele fala sobre isso. As crianças estão ficando doentes porque elas estão com tela de celular, tela de TV, o tempo todo. Estão ficando umas crianças agressivas, aceleradas, sem percepção de vida no futuro. Os pais estão deixando as crianças abandonadas, não estão dando disciplina. Vamos corrigir isso, vamos corrigir, vamos nos orientar, vamos começar.
a, a fazer movimento. Isso é certo, movimento. E eu quero que vocês entrem neste movimento com a gente, porque pode ter certeza que não só eu estou aqui pedindo para que vocês se movimentem, né? Vai ter muitas pessoas fazendo a mesma coisa que eu, porque nós somos muitos. E eu quero somar mais com você, mais gente, chamando mais gente para poder fazer uma revolução. Se o capitalismo, o socialismo está aí, aliás, o comunismo está aí sendo forte, perseverante, nós também temos que ser forte e perseverante para que eles não tomam conta, porque vão tomar conta se a gente não se movimentar. E outra coisa, é, vamos parar e analisar a sua vida para que você comece a transformar de uma forma natural. Devagarzinho, pode ser sem esforço, mas você precisa estudar mais, se informar mais. E eu preciso que vocês sejam fortes e corajosos para que nós possamos seguir juntos nessa jornada, tá bom? Eu conto com vocês e até o próximo vídeo. Obrigada.